dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Vamos continuar nossa aula sobre ciências, tá? No livro de ciências aí na página 72. Vamos falar hoje um pouco sobre alimentação. Nós temos aí dois tipos de alimentos, né? Um que a gente ama muito, mas que não é tão bom para nossa saúde, e outro que a gente consome com bastante frequência nos almoços e jantares normalmente, né? Eu falo por mim, né? Eu me alimento normalmente de arroz, feijão, saladas, verduras e uma proteína. E você? Quais os dois pratos você costuma comer com mais frequência? E por que vocês acham que os pais deixam os filhos comerem tudo o que querem? Vocês têm uma opinião sobre isso? Pensem sobre isso, tá? Para mantermos uma boa saúde, devemos escolher bem os nossos alimentos. O nosso corpo é como uma máquina que utiliza como combustível os alimentos que consumimos. Porém, alguns alimentos o fazem trabalhar muito melhor que outros, tá? Para mantermos uma boa saúde, devemos optar por uma alimentação variada, com verduras, carnes, frutas, leites e seus derivados. Como que acontece, né, a digestão do nosso corpo? Como que esses alimentos se comportam no nosso corpo? Olha, precisamos comer para obter nutrientes de que o nosso corpo precisa. Ao comermos os alimentos ingeridos, eles permitem recuperar as energias que nós gastamos durante o dia, né? E aí a gente cresce e mantém o nosso corpo sadio. O corpo retira e absorve os nutrientes dos alimentos em um processo chamado digestão, que funciona assim: inicia-se na boca, né? O alimento é triturado e com a ajuda da língua o alimento se mistura à saliva e fica mais fácil a digestão. Ao engolir a comida, passa pelo esôfago até chegar ao estômago e ao intestino. Esses órgãos são encarregados de digerir e aproveitar a energia dos alimentos. O resto de alimento que não foi aproveitado é eliminado do nosso corpo em forma de fezes. A origem dos alimentos. Ao nascer, todos os mamíferos, inclusive nós, seres humanos, alimentamos-nos do leite materno. Esse alimento é ideal para o recém-nascido, pois ele contém todos os nutrientes necessários para o bebê crescer forte e saudável. Com o passar dos meses, o bebê começa a ingerir alimentos sólidos, certo? O bebê de 0 a 6 meses de vida, ele deve ingerir somente leite materno. E a partir dos 6 meses de vida, já pode ir incluindo outros alimentos, como frutas e sucos naturais, tá? Nós temos alimentos que são divididos a partir de sua origem. Nós temos o alimento de origem animal, origem vegetal e mineral, como a gente vê aqui, nessas imagens. De origem animal. Dentre os alimentos de origem animal estão ovos, a carne e os seus derivados, como a salsicha, linguiça, mortandela, o leite e os derivados, como queijo, manteiga, requeijão. Toda a carne deve ser bem cozida, principalmente a de boi e a do porco, pois esses animais, quando criados em condições inadequadas de higiene, podem conter em seu organismo o verme conhecido como tênia ou solitária. A solitária é classificada como um parasita, pois vive no corpo de outro animal, o hospedeiro, causando-lhe prejuízos. Esse verme pode infectar também o intestino humano, caso seja consumida a carne de um animal infectada pelo parasita. Devemos ter cuidado não só com a carne, mas também com os seus derivados. Quais são os derivados da carne? A mortadela, a salsicha, a linguiça, entre outros, tá? Nós temos também o de origem vegetal. Os alimentos de origem vegetal são ricos em vitaminas e sais minerais, que são nutrientes essenciais para nosso crescimento e funcionamento do corpo. Além do que, são muitas, né? Eles são fonte de fibras e vitaminas, que facilitam o processo de digestão. Além das frutas, das verduras, dos legumes e dos cereais, temos também os derivados dos vegetais, como os óleos de milho, girassol, soja e o azeite de oliva.
Existem vegetais que devemos comer cozidos, como o feijão, arroz e o milho. Porém, ao cozinharmos algumas verduras e legumes, devemos ter cuidado. É que a temperatura elevada pode retirar desses alimentos suas propriedades benéficas à nossa saúde. Além disso, é preciso lavar bem as frutas, verduras e hortaliças que comemos cruas, pois esses alimentos podem vir com micro-organismos ou vestígios de venenos contra pragas utilizados nas plantações, os inseticidas, e com isso nos causar problemas de saúde. Aí nós temos também o de origem mineral. Nós temos aí o de origem mineral, que os alimentos de origem minerais são os que mais a gente utiliza, que é a água e o sal. O sal é bastante utilizado para temperar alimentos e a água pode ser encontrada em praticamente todos os alimentos produzidos, por mais secos que eles pareçam ser, como bolos e biscoitos, e entre outros, tá? O que são os nutrientes? Costumamos ouvir sempre que é preciso se alimentar bem, incluindo na alimentação itens que muitas vezes não nos agrada, como algumas verduras e hortaliças. Mas por que é preciso comer alimentos tão variados? O motivo é que as substâncias de nosso corpo precisa, ou seja, os nutrientes estão presentes em diferentes tipos de alimento. As proteínas são responsáveis por ajudar o nosso corpo a crescer, atuar na formação dos músculos, ossos, sangue, pele e diversos órgãos. Além disso, auxilia o nosso corpo quando ele está doente ou machucado. Pode ser encontradas em maiores quantidades nas carnes, no leite, no feijão, no queijo, no iogurte natural, tá? E entre outros. Aí nós temos os carboidratos e as gorduras. Eles são os principais nutrientes fornecedores de energia que permitem ao nosso organismo realizar todas as suas atividades. Os carboidratos são encontrados no arroz, no milho, trigo, por exemplo. Já as gorduras são encontradas em margarinas, banha de porco, castanha e soja. Aí nós temos as vitaminas e sais minerais, que podem ser encontrados em abundâncias nas frutas, verduras, legumes e cereais. Eles ajudam o organismo a desempenhar suas funções e fortalecer a nossa saúde. A água também tem um papel muito importante na alimentação. Ela hidrata e ajuda o corpo a eliminar substâncias perigosas à saúde. Devemos tomar água várias vezes por dia, pura e na forma de sucos e chás. Existem alimentos que possuem bastante água, como verduras, os legumes e certas frutas, como a melancia, a tangerina e a laranja, por exemplo. E aí, pensou na sua alimentação? Você se alimenta de forma saudável ou você está se alimentando de forma perigosa para a sua saúde futura? Pense nisso, tá? Vamos lá, atividade na página 75? Você vai observar a imagem do garotinho aí e responder as perguntas letra A, B e C. Na segunda questão, você vai pensar: quais alimentos você costuma comer na escola? Você vai pensar que tipo de alimento é? É biscoito recheado? É uma fruta? É um suco de caixinha, aquele industrializado? É um suco natural? Aí você vai colocar que tipo de alimento você costuma comer na escola e vai dizer se ele é saudável ou não, tá? Na página 76, nós temos aí três letrinhas, letra A, B e C, que contém frases e você vai identificar qual das pessoas acima se alimentam bem e por quê. Você vai ler letra A, B e C, identificar qual delas se alimenta de forma correta e por que ela está se alimentando assim. Na quarta questão, você vai assinalar as frases corretas, tá? Que se refere a uma boa alimentação. Lembrando que são 3, certo? Na quinta questão, você vai dividir as palavras do quadrinho lilás entre origem animal e origem vegetal. Na sexta questão, você vai fazer uma entrevista com alguém que você conhece. Pode ser até com você mesmo, caso não tenha ninguém para você entrevistar. E aí você vai responder as
os seguintes questionamentos, que vai de letra A a letra E. Na 7ª questão, registre o resultado do quesito anterior, né? Você vai registrar o resultado da 6ª questão, a respeito dos hábitos alimentares da pessoa que você fez a entrevista. Você vai dizer se ela se alimenta saudável ou não, o que ela precisa melhorar, e entre outros, tá? Na 8ª questão, você vai responder letra A e B. Na 9ª, você vai separar aí cada alimento de acordo com os seus principais nutrientes. Na mesa, nós temos feijão, margarina, carne, bolo, pão e frutas. Aí você vai dividir o que é proteína entre esses, o que é carboidrato, o que são gorduras e vitaminas e sais minerais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e tchau!